para as pessoas que estão aqui nos assistindo, alguns não conhecem você. Fala um pouquinho da sua trajetória, como você veio parar, né, dentro do pensamento sistêmico, e como isso é na sua vida. Sim. Então, eu sou filha de Nelson Mendonça e Florisbela da Silva Mendonça, né? E por amor ao meu sistema, era um sonho da minha mãe, então eu segui a carreira de professora, eu me formei professora. Eu fui a primeira do meu sistema a se formar professora, por amor e pelo sonho dos meus pais. Fiquei 25 anos em sala de aula, trabalhei tanto na rede pública como na rede particular, e aprendi muito, e também pude dar o meu melhor diante desses 25 anos. E eu tinha um sonho, que quando eu fizesse 25 anos, eu iria deixar de ser, de atuar como professora, né? Que a gente acha que a gente pode um dia deixar uma profissão, né? Embora em primeiro lugar eu sou Lúcia, né? Mas a gente às vezes acha que a gente pode deixar algo, né? E aí, quando eu me aposentei, eu fui fazer o caminho de busca da minha cura, Fabiana, de buscar curar a mim. E para esse caminho de cura, eu fiz primeiro o terapeuta holístico, o reiki, né? Hoje sou reiki master também. E aí, de repente, eu vi que ainda faltava algo. E nesse caminhar pela dor, eu encontrei a constelação familiar. Não encontrar a constelação familiar, fiz a minha primeira formação, mas ainda queria algo, acho que eu precisava de algo. Foi que um dia, 10 horas da noite, buscando no YouTube, eu vi uma pessoa maravilhosa postando lá 10 horas da noite sobre as cartas, cardídeos. Mas na hora que a pessoa postou, eu já entrei, fui acho que a primeira pessoa, né? E aí, Jali, eu iniciei essa conversa com essa pessoa maravilhosa que é você, e aí você me falou sobre o pensamento sistêmico, desta formação, né, do SBDCIS que você criou com tanto amor, que trabalha com tanto amor e traz tanto para nós, que aí eu falei assim, nossa, eu preciso conhecer isso. E aí, quando fez uma formação, formou uma turma em São José, eu fui lá, e eu sou uma das primeiras alunas dessa primeira formação em São José. E eu honro, reverencio a todos que vieram antes, sou muito grata, e ali eu continuei a minha caminhada de cura, de busca, de autoconhecimento, de desenvolvimento. Aí fui conhecendo tantas outras coisas através do SBDC, dessa formação, que eu também gostaria que você falasse para as pessoas o que é essa formação, né? Vou falar, depois eu falo, sim. Também vão estar aprendendo e querendo, hoje mesmo, a gente estava fazendo uma constelação organizacional e a pessoa lá da empresa pediu o seu contato porque quer fazer essa formação. Ai, certo? Então, e tem mais outras pessoas também querendo, então, né, que você fale um pouco também, porque assim eles também vão estar conhecendo um pouco mais sobre essa formação, esse pensamento sistêmico que traz para a gente uma ampliação de consciência, uma leveza no nosso olhar diante dos problemas. Não que vá resolver os nossos problemas, mas eu vou me fortalecer e vou, diante dos meus problemas, ter clareza para eu buscar a solução. Sim? E é essa a minha caminhada e eu espero continuar caminhando ainda por muito tempo, de estar junto. E como eu disse que a gente nunca deixa a nossa profissão, aí de repente eu fui convidada para dar aula no direito sistêmico. Para mim foi um presentão. Eu me sinto muito feliz com esse convite. Faço as minhas aulas realmente com muito amor, porque o que me move na minha vida é o amor. Só que antes, Fabiana, era um amor em desordem, eu não sabia qual era o meu lugar. E através desse conhecimento, dessa filosofia maravilhosa, hoje eu sigo o amor dentro das ordens do amor, entende? E aí eu vou ter isso com mais leveza. Muito mais leve para mim hoje, amar e distribuir o meu amor e fazer as coisas que eu gosto com amor. Até mesmo na minha família, eu fico muito emocionada, porque é uma coisa assim que traz assim, uma ampliação de consciência, uma leveza nas atitudes da gente, né?
essa filosofia, conhecer, e até mesmo enquanto profissional, que é o que nós vamos falar hoje um pouco sobre a pedagogia sistêmica, né? E o direito sistêmico também, que através desse conhecimento, o quanto traz saúde para o profissional, né? Porque a gente, enquanto lá dentro da área, no nosso profissional, a gente às vezes acaba o quê? Ficando doente, porque a gente quer curar, quer salvar, quer fazer mais do que pode. E quando a gente conhece essa filosofia, esse pensamento sistêmico, a gente realmente volta para o nosso lugar, podendo dar um pouco mais, sem ficar estressado, doente, querendo desistir da carreira, né? Muitas vezes, achando assim, eu não vou dar conta, é melhor eu desistir. E aí, quando a gente conhece o nosso lugar, conhece essas ordens, o que acontece? A gente sente mais vontade de permanecer na carreira, nessa profissão. Isso é verdade, Lúcia. Isso é verdade. A gente está falando das carreiras, né? E você começou como professora, que é algo, assim, que nós realmente devemos honrar, porque os nossos professores, eles nos dão muito, né? E não só os professores da vida inteira, desde aquele que nos alfabetiza, né, durante, né, a nossa primeira infância, até os professores que a gente faz hoje cursos, formações, a gente aprende muito com todas as pessoas, né? E eu acho que assim, o professor é uma profissão, né, que realmente nós devemos agradecer, tá, por tudo que nós recebemos. E aí eu quero saber um pouquinho como era para você quando você era professora e você olhava para os seus alunos. Como é que você se sentia em relação a eles? Como é que você via que eles se sentiam? Porque a gente sabe que nem nas escolas, para ser professor, nem para ser advogado, a gente não aprende a lidar com as pessoas. E eu acho que assim, nós deveríamos ter esses conhecimentos desde lá, pequenininhos, né? Na escola, ensinando, né? Olha o lugar, olha como a gente olha para o papai, para a mamãe, né? Então, fala um pouquinho para a gente, Lúcia. Então, quanto professora, como eu disse, né, nessa profissão, fica bastante pesado para a gente, principalmente quando a gente não conhece essas leis. Então, muitas vezes eu voltava para casa cansada, querendo resolver aquele problema, dormia com aquele problema, pensando numa solução. Por que aquela criança não aprende? Por que aquela criança é tão irritante? Por que aquela criança bate tanto no outro? Por que tem aquela dificuldade de aprender? O que é que tem? E a gente ficava nessa, o que é que tem, o que eu faço, como eu posso fazer, e não encontrava uma solução para trazer tanto a leveza para a criança quanto para a gente. Porque é tão assim, triste você querer que uma criança aprende, de repente ela não aprende, e você não sabe por quê. Aí muitas vezes a gente entra naquele julgamento, de pensar assim, nossa, mas também com aquele pai, aquela mãe. E aí a gente prejudica mais ainda essa criança quando a gente julga esse pai, quando julga essa criança. E a gente faz isso automático, porque como você mesmo disse, se a gente soubesse desse conhecimento lá atrás, lá quando a gente era pequenininho, desse amor em ordem, né? Porque primeiro a ordem, depois o amor, com certeza a gente teria feito de outra forma. Mas aí a gente faz daquela forma que a gente sabe, porque também a gente aprendeu aqui. E o que eu aprendo, eu passo para frente. Como se eu também, para ser professora, eu também tive uma professora. Muitos, né? Sim. Muitos professores. E o que eu trago de muito bonito isso, porque eu sou a 10ª filha, né? E durante essa minha caminhada, quando eu cheguei no primeiro ano, que na minha época lá quase nem tinha essa parte de educação infantil, eu já cheguei sabendo fazer algo. E agora, depois que eu conheci esse conhecimento, que eu conheci a Ordens do Amor, Bert Helling, todas essas formações, hoje eu sou muito grata aos meus irmãos que vieram antes, porque eles me ensinaram. Eles também foram meus professores. O meu pai também me ensinou, porque meu pai, ele fez escola até o 2º ano só, e a minha mãe, ela não foi para a escola, porque antigamente o que valorizava era ter os filhos para trabalhar e para ajudar em casa. Então, a minha mãe não teve essa formação. Por isso era o sonho dela que a gente se formasse professor. E aí, hoje, quando eu olho para os meus irmãos que vieram antes, eu agradeço profundamente, porque eu já cheguei lá sabendo fazer algo.
E aí aquela lei que a gente fala, que é a lei do amor, de quem chega primeiro, tem muito mais sabedoria, precede os que vêm depois. Porque sempre a gente aprende com o irmão que veio primeiro. E quando a gente não sabe, a gente não tem esse respeito, essa gratidão por esse irmão, muitas vezes, né? Esse conhecimento traz essa maravilha, essa leveza para a gente. E muitas vezes na escola, quando eu trabalhei em escola pública, ali a dificuldade é maior, então a gente fica muito no julgamento. O professor de julgar o aluno, julga aquela família, a gente condena às vezes, né? Também, olha lá o tipo da mãe, olha quem ele pai. Infelizmente a gente faz isso. Eu fiz, vou falar aqui por mim, eu fiz isso. Mas, ao mesmo tempo, fazia isso por um amor. Daí é onde a gente fala que esse amor é um amor cego. Porque você quer ajudar, mas você exclui alguém da vida desse aluno. Porque esse aluno, Fabiana, ele não chega sozinho na escola. Ele não vem só com aquela mochila pendurada na escola. Ali dentro daquela mochila, hoje eu aprendi isso, a gente gosta de estar passando isso para os professores, porque isso traz uma leveza. Ele traz ali toda a sua história, do seu pai e da sua mãe, que também tiveram uma história. E quando o professor busca esse conhecimento, busca estar ampliando a sua consciência, o seu autoconhecimento, isso fica leve, porque esse professor também tem um pai e uma mãe. E também foi uma criança. E também tem uma criança. Que é esse trabalho lindo que você faz sempre nas suas lives, de estar falando da criança ferida. Nós, dentro de nós, temos uma criança também ferida, né? E a gente leva essa criança para toda a nossa vida. E quando nós estamos na sala de aula, eu, professora, na sala de aula, com a minha criança ferida, o meu aluno também está ali com a dor dele. E aí um se conecta com o outro. E isso é que traz a leveza no nosso trabalho, quando a gente conhece isso, para poder olhar para esse aluno e saber que ali tem uma história, tem um pai e uma mãe. E que eu estou ali com a minha criança também com o meu pai e a minha mãe. Então, quando a gente se coloca no lugar de professor, sem querer salvar essa criança, sem julgar esse pai, sem julgar essa mãe, essa criança vai nos olhar e vai querer aprender. Porque atrás de uma criança que está ali com dificuldade, tem muitas histórias ocultas, muita dor, muita vontade de aprender até, mas muitas vezes ele tem que ser leal àquele sistema dele. Que muitas vezes aquele sistema, muitos não aprenderam a ler. Então, eu preciso pertencer, que aí é de uma outra lei que nós estamos falando, que é a lei do pertencimento. E para pertencer eu tenho que ser igual aos meus, eu não posso ser diferente. E aí a gente às vezes julga essa criança falando assim, essa criança é burra, essa criança não aprende, essa criança tem dificuldade. Não estou aqui também julgando fala de nenhum professor, estou aqui falando da minha parte, quanto eu fiz. E muitas vezes esse professor até se empenha demais para querer que essa criança aprenda, mas no lugar errado. Porque se ele se dá um passo atrás, conhece essas 3 ordens do amor, essas 3 leis sistêmicas, conhece esse pensamento sistêmico, que é a visão do todo, esse professor vai ficar mais leve, esse professor vai estabelecer um vínculo com esse aluno, e esse aluno vai ter leveza, vai querer aprender. Porque muitas vezes essa criança está na escola, mas querendo estar em casa. Porque lá às vezes tem um pai, uma mãe que está sofrendo, uma mãe que está em depressão, às vezes uma mãe que está querendo cometer o suicídio, e essa criança sente, por amor ao seu sistema, ela sabe que se ela estiver lá, ela vai salvar aquela mãe. E aí, por isso ela briga na escola, muitas vezes ela briga na escola, ou às vezes ela fica calada demais porque ela está carregando uma dor. E às vezes, eu sinto até uma vontade de voltar a trabalhar agora por conta de conhecer isso, sabe, Fabiana? Né? Mas aí eu pensei, eu posso fazer de outra forma. Estar passando isso para os professores, né? Colocando isso para frente, né? Não retendo só isso para mim. Porque isso também vai trazer muita leveza, muita clareza para os professores. E aí a gente pode fazer diferente. Uma vez que a gente conhece o que está por trás, o que está oculto dessa dor, dessa criança que às vezes é hiperativa, né? Vamos levar no psiquiatra, vamos dar remédio para essa criança.
né? Verdade, Lúcia. E essa criança só está com amor olhando para os pais, olhando para a situação, para a história dela, que ela quer salvar. E aí você ter esse conhecimento, tem formas de você aplicar isso sem que essa criança precise carregar essa dor pelos pais. Quando eu olho para os pais com amor e coloco esses pais no meu coração. É muito bonito, né, esse trabalho, quando a gente começa a falar. E aí me vem assim, muitas conexões, muitas lembranças das escolas, e eu penso também o quanto um se projeta no outro, enquanto o aluno e professor também está um a serviço do outro, né? E trazendo suas próprias projeções, né, Lúcia? Às Sim. vezes, como você falou, a criança só está expressando ali algo que ela não consegue expressar em casa. Então, Sim. às vezes, aquela raiva direcionada para um colega, as agressões, são simplesmente aquilo que ele não consegue expressar, as dificuldades que tem dentro de casa. Às vezes, né, tem até... o Luciano fala muito isso, que é a matemática sistêmica, né? Quando um filho, quando tem dificuldade de aprender matemática, possibilidade, ele tem também dificuldade de integrar o pai e a mãe dentro de si, os pais brigam muito, então ele vai para a escola, tem dificuldade no aprendizado, porque como é que ele pode aprender algo que para ele é tão complexo se ele não consegue entender algo que está acontecendo dentro da própria casa dele, né? Sim, isso exatamente. Então, as crianças, eu falo, a gente fala as crianças, mas a gente vai para os adolescentes e vai passando aí né, durante a nossa vida escolar, e a gente vai percebendo quanto amor a gente vai carregando pelo nosso sistema familiar. Quantas dificuldades também passamos na escola, quantas vezes não podemos nos expressar, e isso gera consequências para uma vida inteira, né? Às vezes, como somos vistos pelos outros colegas, porque nessa situação, ele torna, às vezes, aquele que é o ruim, né, na classe, né? Aquele que é a ovelha negra, é aquele que é a criança problema, e é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade de tudo naquela criança problema. Mas talvez ninguém pare para olhar para aquela criança e dizer o que você sente, né? O que faz com que você esteja dessa forma? Para onde você está olhando? E eu percebo assim, e aí, Lúcia, você pode me dizer que trabalhou tanto tempo nas escolas, e também existe por parte dos pais e da própria direção da escola aquele empurra-empurra. Sim. A responsabilidade é do professor, os pais delegam para a escola delega para o professor, e fica aquela confusão. Às vezes, até há uma inversão de papéis, né? Os professores se colocam até como pais dos alunos. Acham que, inclusive, como você falou, podem dizer o que os pais devem fazer. Sim. Exatamente, Fabiana, exatamente isso. Muitas vezes os pais cobram dos professores, o diretor cobra do professor, o professor acha que é a responsabilidade da família e fica um jogo de quem é a culpa. Na verdade, não existe culpa, porque o que nós temos ali dentro da escola? Quando a gente nasce num sistema, certo? É o meu sistema. Então, eu vou para a escola com todo o meu sistema. Lá dentro da escola tem vários sistemas. Tem o sistema do diretor, do coordenador, de todos os professores, funcionários, todos fazem parte. É um sistema complexo, de muitos sistemas, né? E que é um sistema que o Bert Helling fala que nós vamos... A Marianne Frank que fala isso, que foi ela que trouxe dentro do conhecimento do Bert Helling, ela que trouxe isso através de experiência. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela já estava ficando doente, desanimada, por ela estar fazendo esse trabalho e não via solução, porque ela também queria que os alunos aprendessem, ela também tinha esse amor, mas ela percebia que isso não fluía, e isso já estava afetando a saúde dela. Então, nessa de estar doente, ela conhece as constelações. Aí, no conhecimento das constelações, que ela começa a participar, ela começa a trazer isso para a sala de aula.
E ela cita um exemplo muito lindo, sabe, Fabiana? Ela coloca o exemplo de que tinha um aluno na sala de aula que ele era o líder. Ela trabalhava com crianças de 10, 11, 12 anos, né? E que esse aluno era o líder. E que todos os alunos obedeciam a esse aluno. E quando ela ia pedir para eles fazer uma leitura, ele proibia que os outros lessem. E aí, através desse conhecimento, ela percebeu que ali tinha algo. Quando foi um dia, ela pediu para ele ler, todas as vezes que pedia, ele não lia. Aí ela chama ele perto dela e diz só para ele, assim, bem pertinho dele, diz: eu sei que você não sabe ler. E isso causou uma revolta muito grande nele, porque tocou na ferida dele. Ele já tinha uns 12, 13 anos e não sabia ler aquilo, ele era líder para não mostrar a dor que ele carregava. E ela foi e disse para ele: não se preocupe, eu estou aqui, todos os dias eu chego na escola 20 minutos antes. E eu vou ficar esperando você a partir de amanhã para te ensinar a ler, só eu e você. Ele: que isso, professor? Está tirando uma com a minha cara e tal, e foi para o lugar dele. No outro dia, quando ela estava chegando na escola, no que ela estava fazendo a curva para chegar na escola, ela já viu ele chegando com a mochilinha dele. Ela foi para a sala e ficou lá. Aí ele chegou todo inibido, ela foi conversando com ele, e olhou nos olhos dele, porque ela já tinha esse conhecimento, e disse: eu vejo você e eu vejo a sua dor. E eu vejo quanto isso é pesado para você. Você traz aí em você metade do seu pai e metade da sua mãe. Quer dizer, frase simples: eu vejo você. E esse menino começou a vir todos os dias e ela foi trabalhando com ele. Passando uns 15, 20 dias, ele começou a trazer outros colegas que também tinham dificuldade. Então, isso é muito emocionante e muito forte. E aí ela começou a aplicar isso em sala de aula. Então, essa visão sistêmica, essa educação sistêmica, né, ou pedagogia sistêmica, como queira chamar, ela olha para o todo e ela acolhe. E aí vai fazer um trabalho desse professor também estar no lugar dele, não invadir o lugar da mãe. Porque enquanto professor, que eu digo, assim, eu penso para o meu aluno: nossa, mas a sua mãe também, hein? Como que você vem para a escola desse tipo? Eu estou julgando a mãe dessa criança e ela sabe disso. E aí ela se recusa a aprender. Porque ela já vem com toda a dor, com aquele pai que é aquela mãe que brigam em casa, né? Com aquela dificuldade que muitos no sistema não aprenderam a ler. Quantas vezes a gente ouve da mãe dizer assim para a gente: professor, eu não aguento mais esse meu filho. Eu não sei o que eu faço com ele. Então, a própria mãe, sem saber, ela não faz isso porque ela não ama. É por desespero, porque ela também está carregando uma dor. E exclui essa criança. E aí esse professor olha, às vezes, para o aluno e fala: se a sua mãe não aguenta você, como é que eu vou aguentar? Pensa como fica pesado para essa criança, para esse adolescente, não importa a idade. Então, quando a gente tem esse conhecimento, que a gente acolhe essa mãe, acolhe essa criança, às vezes com uma simples frase: eu vejo você. Não precisa, às vezes, nem pronunciar essa frase, basta dizer internamente: eu vejo você, eu vejo a sua dor. E eu estou aqui a serviço dos seus pais, para te ensinar. O quanto isso faz diferença e o quanto isso traz leveza para esse professor e para a sala de aula. Por quê? Quando se fala de sistema, aquele grupo, aqueles alunos e aquele professor não se formam por acaso. O professor vai ter aqueles alunos no qual ele também precisa trabalhar algo aqui no seu sistema, no qual a sua criança também passou por aquela dificuldade. Então, Ordens do Amor, essa maravilha que o nosso maravilhoso Bert Hellinger trouxe para nós, assim, não tem nem palavras para a gente descrever o quanto isso é curativo e o quanto isso traz essa leveza, tanto na nossa família, quanto na nossa profissão. De poder fazer um trabalho leve, suave, onde todos ganham. Não é só o professor, não é só a escola, não é só o pai. Aí a gente para de ter culpados. Para de jogar porque essa escola não é boa, porque esse professor não é bom, porque o professor sofre também. E, na verdade, quem cuida do professor, Fabiana? O professor, dentro da lei do, né, dentro da lei do equilíbrio, que o professor vem, quem cuida dele? Ninguém olha para o professor.
E o professor, da lei do equilíbrio, os pais nos dão a vida. Eu tomo a vida dos meus pais e vou para a minha vida. O professor é aquele também que nos dá algo que nós não podemos devolver, pagar. Porque se a lei do equilíbrio, eu te dou algo, eu sou a credora, você é a devedora, você me devolve, continuamos no equilíbrio, certo? Uhum. Agora, os pais nos dão a vida, nós somos eternos devedores dos nossos pais. E os professores nos dão conhecimento. E a gente recebe esse conhecimento. Não tem como eu dizer, ó, professor, eu não quero aprender isso não, que você me ensinou, eu devolvo. Porque uma vez que eu aprendi, está aprendido, não tem como desfazer essa aprendizagem. Porque é a conexão, né? Aprendeu, aprendeu. E aí é onde essa magia da pedagogia sistêmica vem ampliar que essa abordagem. Vai mudar algo na vida do professor? Não, não vai mudar nada, no sentido de que, quer dizer que a partir de agora eu tenho que fazer de um outro jeito? Não. Porque eu também passei por várias transformações também dentro da educação, porque lá atrás nós aprendemos a ler através da cartilha. Que olha para você ver o quanto faz sentido a educação com esse pensamento sistêmico, com essa abordagem, com essa pedagogia, né? Dentro do pensamento sistêmico. A gente aprendia através do alfabeto, letra por letra, certo? Depois ia formando palavra, para depois nós irmos para o texto. Aí veio o construtivismo, que a gente, dentro do texto, a gente partia para as palavras e das palavras para o alfabeto, né? E assim é o pensamento sistêmico. Como que a gente faz? A gente olha para o todo. E dentro daquele todo a gente vai ver qual parte que precisa, né, ser olhada e ser trabalhada. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. E hoje em dia essa filosofia de vida, ela não está só no direito sistêmico e na pedagogia, né? Ela também está na medicina, ela também está na organizacional. Então é uma forma da gente viver com leveza, com amor em ordem. Porque Bert Hellinger diz que tudo é por amor. Sim. As guerras, todas as dores, os assassinatos, até essa pandemia que nós estamos vivendo é por amor. É. Um amor fora de ordem. Porque quando eu coloco ordem nesse amor, conheço essas 3 leis, que é a lei do pertencimento, a hierarquia e do equilíbrio, o amor flui, a vida vem. Porque o maior dom que nós temos é recebermos a vida dos nossos pais. E é por isso que é importante o professor saber qual é o seu lugar, também tomar o seu pai e a sua mãe no coração, porque quando ele está com o pai e a mãe, ele vai olhar para esse aluno e vai ver que ele também tem um pai e uma mãe. A mochila não veio só com o caderno, com o lápis, veio também com a história, com o papai e com a mamãe. Tem um outro exemplo que eu acho muito lindo, Fabiana, e que a gente precisa estar olhando, principalmente nessa época de pandemia, que a hora que voltar para a escola, esses alunos, essas crianças, vão voltar com o quê? Com medo, porque muitos da família perderam alguém, com medo da família, da mãe, do pai, de vir para a escola, voltar. Será que eu vou encontrar meu papai e a minha mamãe em casa quando eu voltar? Então, é uma forma desse professor também buscar um pouco desse conhecimento, para ele também ir para a escola com segurança, com o seu papai e com a sua mamãe. Porque quando eu vou com o meu papai e a minha mãe, eu estou completo. Né? Porque nós somos metade da mãe e metade do pai, não tem jeito de ser diferente. E se eu assumo isso, acolho isso no meu coração, eu vou para a minha profissão, porque a mãe é a profissão, o pai é a força, a coragem. E com os dois dentro de mim, eu vou com muita leveza. E aí, o exercício que eu gostaria de falar, que fica mais ali para a parte da educação infantil, é colocar um retrato do papai e da mamãe na mochila dessa criança. Porque quando chega lá, que ele sente falta, o professor pode falar assim para ele: abre a sua mochila que o papai e a mamãe estão aí. Isso traz segurança. E esse professor também pode dizer levar a fotografia do pai e da mãe. Eu também tenho aqui, ó, meu papai e a minha mamãe aqui junto comigo. Olha que lindo. E olha que força. Essa criança não vai precisar ficar naquele medo, naquela insegurança, porque ela sabe que o papai e a mamãe estão ali. E que aquele professor também tem um papai e a mamãe que não vai querer tomar o lugar da mãe dele e do pai. E às vezes, né, na sala de aula, por amor, a gente faz muito isso. Vem aqui que eu cuido de você. Vem aqui que eu vou amarrar seu tênis, que eu vou fazer isso para você que a sua mãe não fez.
Embora a gente não diga, mas a gente pensa. E a conexão, a criança percebe que a gente está ali julgando o pai e a mãe. E nesses exemplos, do conhecimento dessa pedagogia sistêmica, desse livro da Marianne Franklin, que ela fala, eu vejo você, né? Depois tem o outro da Ursula Franklin também. Tudo isso traz grandes aprendizagens para nós. Esse aqui do Bert Helling, né? Que fala, olhando para a alma das crianças. Porque essa criança, ela tem uma alma, ela precisa ser acolhida. E isso dói muito. E isso traz uma leveza. E eu posso fazer o meu trabalho tranquilo. Não entrou nenhuma pergunta aí não, né, Fernanda? Não entrou. Olha, então o pessoal está falando aqui, ó, quanto mais obtemos essas informações, mais possibilidades... peraí, aqui. Mais possibilidades de realizar um trabalho com maior amor, zelo, desperta esperança. Foi a Sônia Carvalho que falou. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui que a Lúcia vai responder para vocês. Sim, pode. A Maria Flor está dizendo, quantas vezes volto para casa pensando porque não consigo entender aquela criança? Acabo dormindo com o pensamento de como resolver. Isso mesmo, Maria Flor, a gente faz isso mesmo. Eu quantas vezes vim para casa pensando o que eu posso fazer? Preparava uma atividade diferente, levava e aquela criança não dava conta. Eu ficava pensando, meu Deus, onde está o problema? Será que sou eu que não sei explicar? Ou o que será que acontece com essa criança? E aí, através dessa abordagem, você vai poder ter facilidade de fazer o seu trabalho, você vai enxergar o que está oculto, o invisível. E quando você enxerga esse invisível, que se torna visível, vai gerar informações. E ao gerar informações, você vai saber o que é que está por trás. E aí você tem uma possibilidade de tornar visível e olhar para isso e fazer diferente. Sim. Quando nós tomamos consciência que gera essa informação, então eu posso dar novos passos. E aí essa criança vai aprender. Bert Helling diz e afirma, e eu também, durante todo o tempo que estudo, que fui professora, toda criança é capaz de aprender. Paulo Freire também já dizia isso. Todo ser humano é capaz de aprender. Só que cada um do seu tempo, cada um do seu jeito, cada um com uma teoria, com uma prática. E agora, com esse conhecimento, Maria, você pode ver o que está por trás, o que aquela criança olha, para onde está a atenção daquela criança. Com certeza é no papai e na mamãe. Vai estar olhando para aquela dor por um segredo, por uma dor, por um pai que foi embora, por uma mãe que foi embora. E aí a gente fala, mas também a mãe abandonou essa criança? Como pode isso? Qual é a dor que essa mãe carrega para ela ter feito isso? Sim. E tem algo também, Lúcia, no sentido de que a gente também, como professor, como profissional, precisa respeitar o destino também dessa criança, dessa família, os destinos difíceis. Porque quando a gente julga, olha para essas crianças e fala, puxa vida, você tem este pai. O seu pai, por exemplo, cometeu um crime que foi muito grave. E ele é um excluído, inclusive, do sistema familiar e um excluído da sociedade. E a gente exclui esse pai e diz para essa criança, né, coloca também crenças nessa criança, não respeita que ali aconteceu algo, não respeita o destino, a gente quer mudar situações, né, da vida dessas crianças, a gente também está saindo do nosso lugar, tá desrespeitando aquele sistema. Então, quando a gente fala desse amor, né, Lúcia, é olhar realmente para todas essas relações com amor. O julgamento, a gente vai aprendendo com a filosofia sistêmica, a gente vai aprendendo a olhar para as pessoas sem esse julgamento. Peraí, qual que é o meu lugar aqui? Eu não posso salvar essa criança, mas talvez a minha atitude como professor possa conduzir para que essa criança, durante a infância, durante a vida, ela consiga aprender melhor, com que ela consiga olhar, inclusive, para a família dela de origem e ter os pais no coração. Eu acho que é um papel também da escola, né, dos professores que estão ali, entender isso.
E aí me veio até assim, um pensamento, né? Eu, pelo menos, né, não sou, né, vou dizer que não sou tão velha, ainda sou uma jovem, mas na escola, eu me lembro, né, e como a escola tradicional ainda é hoje, né, os alunos estão todos em fileiras, né, então tem lá as fileiras, fila A, fila B, e aí você percebe, né, que a gente, para a nossa própria sobrevivência dentro do sistema, a gente forma pequenos grupos, né, Sim, na sala de aula. Existe um sistema maior, que é a sala de aula, o colégio como um todo, mas a gente precisa, porque a gente precisa de vínculos para poder manter a nossa, né, o nosso sentimento de sobreviver. E aí eu penso que talvez, às vezes, os professores possam pensar um pouco nesse sistema que a gente fala mesmo, de, às vezes, ter uma aula no qual você faz um círculo com os alunos, no qual todos podem se ver, e conseguem se observar e perceber o todo. Às vezes a gente passa um ano, passa 2 anos e a gente não percebe que, puxa, esse aluno é da minha sala. sim, sim, acontece. Porque eu estou, às vezes, sentada num lugar e eu permaneço sempre nesse lugar. Pelo menos na minha época eu tinha alguns professores que você tinha um lugar marcado. Então você sentava naquele lugar todos os dias quando chegava na sala de aula. E se Sim, você está naquele lugar, você vê apenas o quê? Uma parte, que é aquela visão panorâmica aqui, né? Mas você não vê o todo. Você não vê o que sim. está atrás de você não percebe, às vezes, o que está realmente em volta. Então, assim, talvez sejam pequenas dinâmicas que os professores possam ir fazendo durante o trabalho escolar, trazendo essa consciência para os alunos, né? De, puxa, eu vejo você, né? Talvez até na integração dos primeiros dias de sala de aula, que a gente faz até nos cursos, né? Sim, Eu vejo dinâmica. você, eu olho para o seu sistema, eu respeito o seu sistema. Então, isso também traz leveza, faz com que as pessoas possam se olhar. Ainda, a gente sabe que existe uma coisa que é afinidade também, né, Lúcia? Sim. Né, eu olho para essa pessoa, tenho mais afinidade com essa não, mas eu aprendo o quê? A respeitar todas as pessoas como elas são, sem querer Sim, mudar nada, sem querer mudar ninguém, né? a Mariane Frank traz isso muito claro no livro dela, da forma de trabalhar com as crianças. Porque se a gente não aprende pelo exemplo, então nada mais fácil, mais certo do que exija acertos. E não ficar ali dentro como professor, como falando, colocando, você errou aqui, o erro é uma forma de aprendizagem. Então, não colocar esse erro como uma forma que você não sabe fazer. E sim, você chegou até aqui, você pode dar outro passo e ter um outro olhar diante dessa aprendizagem, desse exercício. Junto, minha gatinha que está aqui fazendo arte. Ai, que linda! Vai dormir agora, vai. E você trabalhar com as crianças em equipe. E fazer rodízio dessa equipe. Não precisa ser todo dia a mesma equipe. E fazer com que essas crianças percebam que ela não está ali sozinha, que atrás do amiguinho também tem o papai e a mamãe. E que nós não estamos sozinhos, então nós não precisamos ter medo. E que um pode apoiar o outro. Isso traz um desenvolvimento de aprendizagem muito grande dentro da sala de aula. Porque assim eu posso confiar. Vai ajudar também muito nessa história do bullying, de ficar colocando aquele aluno como isso, como aquilo, ele é o que manda. Tem uma integração e eles interagirem um com o outro. O trabalho da Mariane Frank é lindo, porque ela traz novas abordagens, assim, várias práticas que a gente pode estar usando em sala de aula. E aí isso veio o quê? A aprendizagem. E também tem uma coisa, um fator que é muito importante, Fabiana. Tá falhando um pouquinho, Lúcia, o seu áudio. Vamos ver, melhorou? Acho que melhorou. Então vamos lá. Tem um fator muito importante também, porque todo ano aquele aluno, aquela turma passa por aquele professor e no final do ano aqueles alunos vão embora e vem outra turma. É muito importante isso também, esse professor que recebeu essa primeira turma, quando chegar no final do ano, fazer um trabalho
de despedir dessa turma entregando para o outro professor. Olha que lindo. Sim. Aquele professor recebe essa turma, porque muitas vezes aquele aluno se aconchegou ali naquela turma, naquele professor, e às vezes até chegar na outra sala, ter adaptação, fazer toda essa adaptação. E se tem esse movimento no final do ano, de um professor, por exemplo, professor Lúcia, o pessoal está reclamando que o som está baixo. Vou falar mais alto. Vamos ver, será que a minha gatinha aqui abaixou? Eu acho que se você trouxer um pouquinho, talvez fique melhor, mais perto o som. Isso. Vamos ver se melhorou. Melhorou. A primeira turma, o professor do primeiro ano, quando chega no final do ano, faz um ritual de despedida, entregando a turma dele para o professor do ano seguinte. E aquele professor recebe esse aluno. Então, esse aluno já vai para aquela série seguinte tranquilo, já conhecendo o professor. Porque muitas vezes também o professor fica preso naquela turma, não libera. Aquele aluno chega naquela outra professora, vai ter dificuldade. A Mariana explica muito bem isso também, e eu achei isso fantástico, porque como a mãe muitas vezes segura o filho e não deixa o filho ir para a vida. Muitas vezes a gente, professor, também, porque falta algo aqui que a gente acha que não recebeu, ou que a gente não deu, e a gente, ali inconscientemente, a gente tem essa atitude de segurar os nossos alunos. Sim. E aí aquele aluno fica preso ali, vai perder mais um tempo de adaptação naquela outra turma, naquela outra sala. E esse trabalho também pode ser feito e traz um resultado assim fantástico dentro da sala de aula, né? E aí flui. Quando eu obedeço essas regras, quando eu coloco isso fazendo parte da minha vida, que é uma filosofia, tanto na minha vida familiar, eu vou me curar aqui, vou para a minha profissão, vou ter mais êxito, ter mais sucesso, vai ser muito mais leve, né? Vou ter mais saúde, vou ter prazer de ir. Porque o professor que também está desmotivado, porque ninguém olha para o professor, né? O professor só é olhado para ser julgado também. Também. Julga o professor, esse professor julga os alunos, que julga os pais, fica na culpa, no julgamento ali. Então, esse professor, quando ele conhece isso também, ele também vai olhar para esse diretor e para todos o sistema da escola com leveza, sabendo o lugar dele. Não vai ter essa disputa. Porque quem chega primeiro na escola não somos nós, os professores. São os pais, os alunos. Eles são os primeiros, porque se não houver aluno, não tem pai. Se não tiver pai, não tem aluno. Então, não tem escola. Sim. Certo? Então, nós aqui dentro da escola, o sistema escolar, ele tem que olhar também para fora, o que acontece fora da escola. E acolher o que acontece fora da escola, como você muito bem colocou aí. Se aquele pai é um assassino, eu não vou julgar o pai do meu aluno, porque o pai é uma função, e atrás daquele pai tem um homem. E esse homem que cometeu aquilo, e não o pai. Porque o pai, o homem e a mulher, eles são pessoas normais, igualzinho a nós. Então, eles têm um comportamento que tem. Porque se esse pai também cometeu esse assassino, está honrando alguém ali atrás. Então, por isso que ter essa filosofia, conhecer, saber... Lúcia, vem mais um pouquinho para o som. O pessoal ainda está reclamando que o som tá ruim, está falhando. É lógico que ficar... não julgar não é uma tarefa fácil. Mas é possível eu, a partir desses conhecimentos, eu olhar para as pessoas com menos julgamento. E se eu olho com menos julgamento, também eu não me emaranho naquela situação e eu também vou trazer leveza para os meus alunos. E vou estar leve dentro da sala de aula, porque não tem coisa mais prazerosa você ir para o seu trabalho motivada, com amor, sabendo que ali você vai dar conta. E muitas vezes a gente não dá conta do nosso trabalho, porque a gente sai do nosso lugar de professor. Muitas vezes vamos para o lugar de pai ou de mãe daquele aluno no julgamento. Sim. E é simples fazer, é muito fácil dar esse passo para essa situação. E aí, quando eu dou um passo atrás, reconheço o meu lugar, tomo o meu lugar na minha família, eu tenho que olhar para a minha família primeiro, ver qual é o meu lugar de filha, em que lugar eu nasci, depois eu vou para a minha profissão, no meu lugar.
aí eu já estou leve. E dentro da escola, eu também tenho o meu lugar. Porque se tem um professor lá que está lá há 10 anos, e chega um professor novo, pode ser da mesma matéria, mas não, eu vou ter que saber que aquele professor tem mais tempo de chegada naquela escola. Então, ele me precede, ele tem prioridade, ele chegou primeiro. Embora eu chegue com todo o conteúdo, eu vou ter que fazer o meu caminho de humildade, e esse professor que já está lá, também acolher os que estão chegando. Então, é uma filosofia que a gente vai buscando, e mudando, transformando, ampliando a nossa visão, e trazendo leveza, e dando sempre um passo à frente. Lúcia, a Renata, oi Renata, que bom te ver aqui. A Renata fez uma pergunta. Fala um pouco da postura dos pais que estão em casa como professores dos filhos, na quarentena. Então, como professor, como pai, eu tenho o meu lugar de pai, né? Ali eu não vou me colocar no lugar do professor, porque eu não sou o professor. Porque se eu for para o lugar de professor ali, para fazer aquela tarefa ali com o meu aluno, eu vou como lugar de mãe, né? Eu vou como mãe ali fazer a tarefa com o meu filho. Se eu quero ser a professora do meu filho ali, eu vou ter que te pedir para o meu filho, então você a partir de agora me chame de professora. Porque eu vou sair do meu papel de pai e mãe e vou vir para o meu papel de professora. Percebe? E aí fica um pouco complicado para a criança entender. Como assim minha mãe não é mais minha mãe, agora minha mãe é professora? Eu posso dar um exemplo para vocês. Eu tive essa, não sei se foi felicidade ou infelicidade, de dar aula para o meu filho. E aí era uma discórdia, porque eu falava assim para ele, agora eu vou fazer atividade, você vai ficar no seu quarto lá brincando com a porta fechada, porque eu vou fazer as atividades de escola. E ele sofreu até um certo bullying na escola, era no 2º ano, por quê? Porque quando ele fazia algo, todo mundo já falava assim, quero ver a professora xingar o filho dela. Então ele não era aluno. Percebe o quanto foi prejudicial para ele? Ele não era aluno. E ali, muitas vezes eu era muito mais brava para ele, ou mais séria, ou ficava mais coisa com ele, porque eu queria mostrar para os outros que ali como mãe eu podia chamar a atenção dele. E ali eu não era mãe. Eu era professora. Olha o lugar errado da gente. Respondi a sua pergunta, Renata? Sim? Acho que sim, né, Renata? O que você pode estar fazendo é falar para ele, filho, nós vamos fazer essa atividade aqui, mas aqui eu não sou só a professora, eu sou sua mãe. Então, diante do que a mamãe sabe, a mamãe vai estar passando para você. Quando voltar às aulas, a gente anota as suas dificuldades e você vai fazer lá com a sua professora, vai tirar as dúvidas, ou até mesmo online, entrar em contato com a professora e tirar as dúvidas, mas não se colocar no lugar da professora, porque também vai ficar difícil para ele entender. Então, todos esses problemas, depois, quando for terminar essa pandemia e que voltar às aulas, que terminar, não sei se vai terminar, né? Mas que voltar às aulas, é preciso que esses professores também estejam preparados para trabalhar com essas crianças. Que vai chegar lá falando para eles, não, mas a minha mãe me ensinou assim. Aí o professor pode muito bem dizer assim, vai dizer, né, que não deveria, mas a sua mãe não é a professora. Daí ele vai falar assim, como assim, mas era ela que estava lá em casa que me ensinou? Então vai gerar um atrito, um conflito aí. Então é preciso que a hora que voltar, esses professores também busquem esse autoconhecimento, de ver o que está dentro dele, o que está doendo, o que aquilo causou, o que isso vai causar em todos nós. E buscar uma ajuda, né? Porque quando a gente não dá conta, vamos buscar uma ajuda. Você falou agora, né, dos pais também. Existe também agora, dos pais, essa autoexigência também, porque os pais também se colocam, peraí, mas como agora eu sou professora, eu tenho que saber tudo também. Sim, e não saber. Eu vejo alguns pais um pouco desesperados e preocupados, porque eles, como dizer não para o meu filho, dizer para ele, eu não sei essa matéria. Outro dia eu vi um depoimento de um pai ligando para a escola, xingando o professor, xingando essa pandemia, porque ele estava no desespero, porque ele não dava conta de ensinar o que estava indo para casa.
Então, é muito mais fácil também esse pai dizer para o filho, olha, meu filho, no meu tempo, quando eu estava na escola, eu não aprendi isso, mas eu vou buscar um conhecimento e passar para você, ou perguntar a um professor, ou vou buscar um professor. E não ficar bravo, e nem com a escola, nem com a criança. Eu sei que não é uma situação fácil, Fabiana, mas é possível. E quando a gente se centra, busca a respiração. Por que buscar a respiração, gente? Porque a respiração é o nosso primeiro movimento que fazemos quando chegamos à vida. Então, é o nosso primeiro sucesso. E aí, se eu estou em conflito, eu estou nervoso, eu não estou dando conta de alguma situação, se centra, senta, se afasta, vai para o banheiro, para o quarto, fecha a porta e respira. Percebe o ar entrando pelo nariz e soltando pela boca. Solta. E isso vai trazer uma clareza. Aí você vai poder buscar uma solução coerente e não ficar aflito. E o filho vai perceber que aquele pai ficou aflito, vai ficar mais ainda carregando aquela dor, aquela culpa daquele pai, porque aquele pai não deu conta. Se meu pai não sabe, eu também não preciso saber, porque meu pai está dando conta de tudo sem saber isso. Por que que é importante eu aprender isso? Então, a escola também, esse sistema escolar, tem que olhar para muitas questões que já deveriam ter olhado e ainda não olhou. Porque aqui eu gostaria de falar duas metáforas da história do sapinho. Vários sapinhos saíam pulando para chegar no alto da montanha. Tinha um que não escutava, mas ele via que todos estavam indo, ele também foi, ele deu conta, chegou lá. Então, por quê? Pelo incentivo, pela motivação de perceber. Por isso que eu falo que a gente aprende com exemplo. Se eu coloco os meus alunos agrupados de 4 ou 5, ou em um dentro da sala de aula, eles estão um olhando nos olhos do outro. Não está um atrás do outro, como é, um atrás do outro. Então, eu não percebo o meu colega na minha frente, porque eu olho atrás dele. Eu fico ali como algo oculto da vida dele. Às vezes até fica pesado nessa postura que eu estou. E agora, quando eu estou de olho com olho, a alma conversa com a outra alma através do olhar, e isso traz leveza, certo? Sim. Isso é o quê? É conhecimento, né? Sim. E a outra história é que um homem passou 20 anos dormindo, e aí quando ele voltou, ele foi conhecer, viu tantas coisas diferentes, foi pela rua andando, vendo as coisas que mudaram. E quando ele entrou na escola, ele reconheceu. Ele disse, isso aqui eu conheço. Porque ele dormiu 20 anos e 20 anos a escola continuou do mesmo jeito. Então, está na hora dessas transformações, de buscar esse autoconhecimento, professor, porque esse conhecimento vai te trazer leveza, vai te trazer, assim, o fluir do amor, a sua saúde, a sua motivação para ir para a sala de aula. Hoje, a gente vê muito nas escolas, essa agressão, essa violência, o conflito, e querem tirar o conflito da escola. Enquanto eu tenho essa atitude de querer tirar o conflito da escola, eu excluo o conflito, e mais ele se aproxima. Porque tudo aquilo que eu excluo, eu trago para bem pertinho de mim. Então, olhar de uma outra forma, buscar esse olhar sistêmico, esse pensamento sistêmico, sair um pouco desse pensamento linear, né? E olhar para essa forma de ver o todo, e dentro do todo, o que eu posso fazer para ser diferente? Acolher as pessoas, respeitar cada um no seu limite. Isso faz toda a diferença. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, a Maria Tereza está falando, a professora do meu filho em sua fala pediu desculpas por questões que haviam exigido um cronograma, o qual não é mais possível para esse momento. E eu disse a ela que eu estava honrada, e ela sorriu. Olha só. E também reconhecer, né, o valor do professor, isso. O reconhecimento. Lúcia, nós temos aqui poucos, acho que nós estamos já para encerrar nossa live aqui, que foi maravilhosa. Eu adorei falar com você. Você sempre traz conhecimento com leveza. Muito obrigada. Com muito carinho para nós. Acho que está dando eco aí, né, quando eu estou falando. Não, para mim tá bom o som. Não sei se para o pessoal está bom.
Mas eu quero, então, só agradecer todos que estavam aqui assistindo. Vou pedir também para vocês curtirem aí o nosso canal, tem aí o SB Direito Sistêmico e a Fabiana.Quezada e o seu, Lúcia, qualquer, Lúcia? Lúcia Mendonça. Lúcia Lúcia? Mendonça. Então, mas está como terapeuta no Instagram, o pessoal seguir aí você também. Eu também quero agradecer. Pode falar, Lúcia. Quero agradecer profundamente o convite, espero ter contribuído com alguma coisa, estou disponível também para quem quiser perguntar, me procurar, né, através do Instagram, eu estou disponível. E realmente o que eu falo é o que eu coloco em prática e eu amo o que eu faço. Muito obrigada, Fabiana. A gente sabe disso, Lúcia. Muita gratidão. Eu quero também, você falou para eu falar um pouquinho da formação, para quem quiser conhecer, tem o nosso site, vocês podem acompanhar na rede, a gente tem agora cursos online também, né, Lúcia? A Lúcia também é nossa professora nos cursos online, então quem quiser participar, manda uma mensagem no direct. Em breve a gente vai ter o curso básico também de Direito Sistêmico, e em breve aí, eu acredito que até a Lúcia, né, Lúcia, uma aula de pedagogia sistêmica para os professores também. Então, fiquem atentos aí. Semana que vem, a gente tem uma aula de alienação parental com o Leonardo Romero, na visão sistêmica. E sábado tem uma vivência que vou fazer online, uma vivência mesmo, constelação. Então, quem quiser participar, é só acessar o nosso link aí. Tá bom? Então, muita gratidão a todos vocês. Lúcia, beijo no seu coração. Nós temos aqui, 20 segundos para a gente cair. Gratidão a todos vocês. Carol, estou vendo aqui. Todos vocês, Renata, queridos que estão aqui. Gratidão imensa. E espero vocês nas próximas lives aí. 4, 3, 2...